tudo bem com vocês? Neste domingo, 56 mil torcedores assistiram no Maracanã o Flamengo vencer o Cruzeiro pelo placar de 2-1 na rodada 13 do Campeonato Brasileiro. Esse foi o 100º confronto em toda a história do duelo. Flamengo e Cruzeiro, sempre um clássico nacional, decidiu 2 Copas do Brasil e quem sabe pode decidir até esse Campeonato Brasileiro. Para mim, o Cruzeiro é um dos adversários que vai ser mais forte na segunda metade do campeonato. Antes de falar sobre esse confronto, eu preciso lembrar você que já está disponível o clube de membros aqui do Covil Rubro Negro. Tem 3 faixas para você escolher. Clica aí no Seja Membro e veja aquela que cabe melhor no seu bolso e com as facilidades que você quer ter. Os membros aqui do Covil, além de ajudarem o trabalho, com a sua mensalidade, eles têm um grupo exclusivo no WhatsApp só para conversar com outros rubro-negros de qualquer lugar do planeta, com os membros. Tem emojis exclusivos para usar em qualquer live do canal. Tem vídeos que chegam primeiro para quem é membro, vídeos exclusivos para quem é membro, sorteios, um mundo de facilidades. Então, uma cervejinha por mês, um chocolate, um refrigerante é o valor que custa a mensalidade. A partir de R$ 2,99 você escolhe aí o plano que melhor couber no seu bolso e também a solução de pagamento favorita onde você estiver e ajuda demais o trabalho aqui do Covil a continuar. Agora sim, vamos falar deste jogo. Foi um jogão, não foi o melhor jogo da era Tite, muito pelo contrário. O Flamengo começou um pouco afobado, com velocidade, com jogadas ensaiadas, mas alguém faltou no ensaio, porque as jogadas que o Flamengo treinou, especialmente no primeiro tempo, foram boas, tinham excelentes intenções, mas sempre alguém chegava atrasado, era um chute que não saía perfeitamente. O Luiz Araújo perdeu uma oportunidade maravilhosa, depois de um passe do Pedro na entrada da área, ele chegou chutando, ele é canhoto, a bola caiu mais para o pé direito, mas isolou a bola, mandou lá na ala norte do Maracanã e não demorou muito para o Flamengo abrir o placar, com pressão inicial. Logo aos 16 minutos, uma bonita jogada de Lohan e Gerson culmina no pé de quem? Pedro, o artilheiro do Mengão no Campeonato Brasileiro e um dos artilheiros do Brasil na temporada. Com esse gol, o Pedro chega a 24 em 32 jogos oficiais. Se você somar aí as assistências, então são 30 participações diretas em 32 jogos. Sem dúvida, é o melhor centroavante brasileiro na atualidade. Que bom que o Dorival não levou ele para a Copa América. Mas não foi suficiente, o ímpeto do Flamengo diminuiu um pouquinho e aos 38 do primeiro tempo todo mundo ficou parado olhando o Matheus Pereira, um dos craques desse time do Cruzeiro, pelo menos até o início da janela de transferências, a inscrição dos novos atletas do Cruzeiro. O Matheus Pereira foi lá e botou no fundo da rede, livre de marcação, todo mundo olhando para a bola, muita gente na frente do Rossi. Nosso goleirão não teve culpa nenhuma no gol de empate do Cruzeiro. O jogo caminhava para ficar um pouco dramático, porque o Cruzeiro é uma equipe muito forte, pode não ter os melhores atletas do Brasil nesse momento, mas vem se reforçando muito depois da revenda da sua SAF. Estão até mirando o Gabigol, já falo mais sobre o assunto no final do vídeo. E aí veio o intervalo. Mais uma vez, o Tite optou por sacar o Lohan. Entramos em campo hoje com Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. Meio campo com Alan, Gerson e Lohan, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro formaram o trio de ataque. O Lohan, como esse camisa 10, como o criador da equipe, não está funcionando. Ele é só um jovem, é uma responsabilidade que está caindo numa pessoa muito nova, apenas 17 anos e está jogando já pelo profissional. Ele tem porte para tal, ele está aprendendo, está evoluindo muito, mas o torcedor está pegando no pé e, de fato, nesse domingo não foi uma boa atuação dele. Mais uma vez foi sacado pelo Tite no intervalo e no seu lugar entrou o Léo Ortiz. Então entra um zagueiro, que novamente está sendo improvisado de volante, para fazer a contenção junto com o Alan. Isso liberou o Gerson para ser esse criador. O Gerson tem o apelido de Coringa, não é à toa, ele joga em tudo quanto é lugar do meio para frente. E mais uma vez o Gerson foi avançado para jogar como camisa 10 e deu muito certo. O segundo tempo foi outro. A contenção do Flamengo ficou melhor, a marcação evoluiu com a entrada do Léo Ortiz e o Gerson deu outro toque, foi onipresente. Mais uma vez está jogando demais o menino Gerson, mas olha, ele precisa ser poupado. Já é o 6º jogo seguido que o Gerson atua 90 minutos e o Flamengo, como vamos ver aqui, só fez 2 alterações. Essa entrada do Léo Ortiz e lá no meio do segundo tempo entrou o Verton na vaga do Bruno Henrique.
O jogo foi controlado e o Flamengo conseguiu fazer o seu segundo gol logo aos 20 minutos do segundo tempo, numa cobrança de falta que o Gerson sofreu, olha aí. Luiz Araújo cobrou na cabeça do Fabrício Bruno, livre de marcação, um excelente cabeceador também, marcou seu primeiro gol na temporada e, por consequência, também no Campeonato Brasileiro. Mas ainda assim, foi um jogo muito disputado. O Flamengo chegou a ter um pênalti marcado. Eu não marcaria o pênalti em cima do Ayrton Lucas. Ele toma ali um totozinho, uma cotovelada na orelha. Para mim, pareceu assim, imprudente, mais imprudente do que intencional. O árbitro Braulio da Silva Machado até marcou, mas depois de revisão no VAR, foi lá e cancelou a penalidade, que seria o terceiro gol do Flamengo. Já estávamos ganhando por 2-1. Bom, esportivamente falando, vamos lá. Má notícia, para mim, má notícia, né? Você tem todo o direito de discordar. Gabigol está muito perto de sair do Flamengo, ele teria propostas de Corinthians, Palmeiras, até se falou em Santos, e o Santos abertamente, né? Foi o time onde ele começou a sua carreira de jogador de futebol. O Cruzeiro também estaria de olho nele, depois de uma entrevista, para mim, deslocada que o empresário dele deu no Sport TV, depois de uma proposta igualmente ridícula que o Flamengo ofereceu, deu aumento de 50% para ele, mas um contrato de 1 ano só. Não se oferece contrato de 1 ano para quem é ídolo, para quem fez 4 gols em finais de Libertadores. Não é exagero dizer que nos deu 2 Libertadores. Aliás, só ele e Zico marcaram gols pelo Flamengo em finais de Libertadores. É um desrespeito completo oferecer só 1 ano de contrato para ficar mesmo a lenga-lenga, ano que vem, não sei o quê, pré-contrato. Aliás, nessa segunda-feira, 1º de julho, o Gabigol já pode assinar pré-contrato com quem ele quiser. Ele pode anunciar publicamente se quiser. Estou me transferindo para o time tal, do país tal, a partir de 1º de janeiro, porque 1º de julho faltam 6 meses para terminar o contrato dele. Mais um ídolo que essa diretoria chuta. Ela é especialista em fazer isso. Fez com o Rafinha, fez com o Diego Alves, fez com o Diego Ribas, quase fez com o Felipe Luiz, fez com o Everton Ribeiro, que está aí arrebentando no Bahia. Quase fez com o Felipe Luiz. Ele só não foi chutado porque ficou no clube para ser treinador, para estudar e treinar o Sub-17. Foi até transferido agora para o Sub-20. Mas é uma diretoria especialista em moer a história dos ídolos. Eles gostam de se perpetuar no poder, inclusive no poder público. Tem 2 aí dessa atual diretoria que querem se eleger vereadores, e às custas, né, de acabar com a imagem de quem ajudou a construir o Flamengo que a gente tanto ama. Não que a geração 2019 tenha que ter passe livre para tudo, tenha que ter contratos vitalícios. Não é isso que eu estou defendendo. Eu estou defendendo respeito aos ídolos, e isso a diretoria do Flamengo não fez e não está fazendo. Gabigol, aliás, foi afastado desse jogo do Cruzeiro por conta lá da entrevista do seu empresário ao Sport TV, que praticamente disse, olha, ele está saindo do Flamengo e estamos abertos a proposta. Foi praticamente isso que ele disse, né, com uma verborragia também desnecessária. E agora vamos para o copo meio cheio, né? A boa notícia, isso aí acho que é indiscutível para os rubro-negros, é que o Chile foi eliminado na primeira fase da Copa América. Isso significa que nessa segunda-feira à noite, Eric Pulgar já está de volta, uma das posições mais carentes do elenco nesse momento, justamente a de primeiro volante, para dar um desafogo para o Gerson, né? O Alan está aí pendurado com 2 cartões amarelos, então para ter menos improvisações, vai voltar o Pulgar, titular da posição. Espero que ele volte nos cascos, tinindo, para que a gente tenha uma sequência aí interessante no restante da Copa América. Porque os uruguaios, o Uruguai ainda tem chance de ser eliminado na primeira fase, mas olha, é mais fácil porcos voarem do que isso acontecer, porque os times do grupo do Uruguai são podres, a combinação de resultados necessária, inclusive de saldo de gols, é muito grande, é quase impossível. Então não contem com o Uruguai eliminado nem na primeira fase e nem nas quartas de final. Pelo visto, a gente só vai ver De La Cruz, Vinha, Rascaeta e o Varela lá para o dia 16, 17 de julho. Não tem conversa, né? Porque eles certamente vão passar para a semifinal e disputa de terceiro lugar, né? No mínimo, podem ir até a final e serem campeões, com toda certeza. O time do Uruguai, para mim, é o melhor dessa Copa América, então só um hecatombe tira eles antes da semifinal. Bom, eu preciso lembrar também que neste sábado, um dos maiores ídolos da história do Flamengo, já que eu falei sobre o tema, fez 70 anos, o homem que me fez reconhecer como rubro-negro, né? Eu, pequenininho, com 92, 5 anos de idade,
A minha primeira memória rubro-negra é do Júnior comemorando aquele gol no Campeonato Brasileiro contra o Botafogo, um golaço de falta. Então, assim como eu, tem gerações de rubro-negros formadas por Adílio, Zico, Júnior, por esses ídolos históricos, Raul Plasman, né, Leandro, e o Júnior merece muito o nosso respeito, 70 anos de idade não é para qualquer um, e ainda joga bola, hein? Vou te falar um negócio, vale a pena, e é gente finíssima, tive o prazer de conhecer pessoalmente, então vale a pena a gente valorizar, porque lá atrás, muito antes da gente chegar, teve gente que chegou e fez milhões, dezenas de milhões de rubro-negros muito felizes. Números do jogo, né, só para terminar, o Flamengo chutou 7 vezes ao gol do Cruzeiro, 3 delas na direção do gol. Já o Cruzeiro finalizou muito mais, 14, sendo que 5 na direção do gol do Rossi. Rossi, aliás, teve que fazer 4 defesas. A pontaria do Cruzeiro chutaram muito, mas a pontaria, assim, de fato, quando foi na direção do gol, o Rossi foi bem exigido. O Flamengo só provocou uma defesa do goleiro do Cruzeiro, que aliás é o futuro goleiro reserva, né? Ele está só segurando o lugar enquanto o Cássio não estreia aí lá pelo dia 10, 11 de julho. Bom, o Flamengo bateu pouco, 5 faltas e só 2 alterações no jogo, 5 faltinhas em 90 minutos, né? Excelente, um fair play incrível. Já o Cruzeiro foi o extremo oposto. 16 faltas, né, mais que o triplo do Flamengo, em cartões 3 para o Cruzeiro e 1 para o Flamengo. Apenas o Luiz Araújo, se eu não me engano, recebeu amarelo no jogo de hoje. Nessa próxima quarta-feira, a gente tem aí o Atlético Mineiro para enfrentar lá em Belo Horizonte, primeiro jogo do Flamengo na Arena MRV, e depois no sábado a gente joga fora mais uma vez. Então, meus amigos, olha, vem aí uma sequência mais complicada ainda. Que bom que vencemos e vencemos bem. 27 pontos, o Flamengo segue na liderança do Campeonato Brasileiro, tem uma pequena gordura para queimar e o Atlético está mal. O Atlético, nesse domingo contra o Atlético Goianiense, na mesma arena MRV, eles levaram só 6 jogadores para o banco de reservas, né? O mínimo, goleiro e 5 jogadores de linha para serem substitutos. Também estão sofrendo muito com lesões, com convocações. A hora de bater no Galo é essa, não pode desperdiçar. Então, quarta-feira, 9h30 da noite, vamos todos acompanhar. Acredito que esse jogo deva passar para boa parte do Brasil na TV aberta. Então, fique de olho para ver se o Mengão mantém a liderança e afasta o Galo cada vez mais da ponta. Grande abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau!